Ilustres amigos do canal, tudo bem? Chegou o dia de nós falarmos das melhores oportunidades da renda fixa, porque tem CDB pré-fixado pagando 15,30% ao ano. CDB indexado ao IPCA para você se proteger da inflação, pagando então 8% mais o IPCA. E ainda você tem LCI e LCA, que você não paga imposto de renda, com 12,55% ao ano, sem qualquer desconto. Se você quer entender sobre essas oportunidades e outras da renda fixa, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente receba as informações gratuitamente aqui no YouTube. Vamos lá! Vamos começar falando aí de CDB pré-fixado com vencimento para daqui a um ano, 2023. A melhor oferta que eu encontrei aí foi da Will Financeira, ofertando 14,55% para esse CDB. E aqui eu vou te dar a minha opinião a respeito dessa visão. Você vê aí em cima, na cor verde, que o Tesouro Pré-fixado 2023 está com uma taxa de 13,70. E aqui eu quero chamar a atenção para você de duas coisas. A primeira, a diferença entre a taxa do Tesouro Pré-fixado para esse CDB, na minha visão, é muito pequena, muito baixa, seria aproximadamente 1%. Essa é a primeira questão. Então eu entendo que para esse tipo de ganho, a investir num CDB, que a garantia é bem menor do que a do Tesouro Direto, na minha visão não compensa. Mas está aí para você, 14,55%, e tem dois bancos ofertando esse mesmo CDB com esse mesmo vencimento. Quando nós olhamos um prazo um pouco maior para daqui a 2 anos, 2024, olha o que eu quero te chamar a atenção. Eu falei que eram 2 pontos. O segundo ponto eu quero chamar a sua atenção agora. Vou voltar para o 2023. A taxa do pré-fixado estava 13,70. Quando nós vamos para 2024, ela cai para 12,59. O que significa isso? Que a expectativa do mercado para daqui a 2 anos cai bastante. E por isso, essa taxa despencou no Tesouro Direto. Só que repara que é possível encontrar taxas muito interessantes ainda em termos de CDBs. E aí você já vê o CDB do Banco BMG para daqui aproximadamente 2 anos. Veja que não são 2 anos exatamente. Ou seja, você não pega aqui ainda a melhor alíquota de imposto de renda. Você pega a segunda melhor alíquota. Não vai pagar 15%, mas 17,5%. E aí você verifica que a rentabilidade está de 15,30%. Repara que agora há uma diferença considerável em relação ao pré-fixado do Tesouro Direto. Porque se nós tirarmos a taxa B3, ele cai para 12,39. 12,39 para 15,30, nós estamos falando de quase 3% de diferença, que em juros compostos vai dar uma diferença significativa aí para 2 anos. E aí você já verifica a oportunidade melhor do Banco BMG, 15,30% para vencimento daqui a aproximadamente 2 anos. Para daqui a 3 anos, 2025, tem oportunidades também, mas você verifica que a taxa já caiu bastante. Ela cai abaixo de 15%. Mais precisamente, 14,60% para março de 2025. Tem também para abril de 2025. Só que você verifica aí que o pré-fixado cai, mas não cai tanto quanto ao CDB. Ou seja, a diferença ainda é boa, porque descontada a taxa B3, esse pré-fixado cairia para 11,90, enquanto que o CDB estaria 14,60. Estaria bem acima aí daqueles 2% que eu acho que é o mínimo para você pensar num CDB. Mas aí é minha opinião. Você tem que fazer a sua avaliação do banco emissor do CDB. E eu gravei um vídeo aqui no alto que eu mostro a avaliação de vários emissores de CDBs para você não comprar achando que está tudo seguro e tudo garantido. Assista aí no alto que você vai entender. Temos também a oferta aqui de pré-fixado para daqui a 4 anos, para 2026. E aí, no caso, nós temos algumas ofertas nessa tela. Você verifica aí que há uma diferença muito grande entre o primeiro e o último. Veja que o Banco Pan está com uma oferta de 14,50. Só que qual é o problema? É que a quantidade de títulos ofertados, de CDBs colocados então para venda, é muito pequena. Então desconsidere esse valor. Esse do Banco BMG e do Banco Fibra tinha mais de mil quantidades de CDBs. É por isso que eu destaco essa taxa dele.
13,45% para daqui a 4 anos. E o Tesouro Prefixado, de forma líquida, estaria em 11,88%. Veja que está abaixo aí daqueles 2% de spread que eu considero ao comparar um título emitido pelo Tesouro e um título emitido por um banco privado. É essa relação que você precisa saber. O título do banco privado, ou seja, o CDB, tem sempre que pagar a mais. Se ele não pagar a mais do que um título do Tesouro Direto, fuja porque não vale a pena. Olhando aqui então as melhores oportunidades nessa semana de agosto, o que nós identificamos aí que a melhor taxa foi essa daí, ó. É a última opção, Banco BMG. Por que eu não estou falando dessas opções de cima? Veja que essas duas opções do Banco Master, elas existem sim, mas eram tão poucas as quantidades. Me lembro que uma era 17 e a outra algo em torno de 20 quantidades, que elas acabam muito rápido. Então, quando você for procurar na sua corretora, provavelmente você não vai encontrar essas taxas acima aí de 16%. Enquanto que essa última opção, que é do Banco BMG, para daqui a 2 anos, tinha muitas quantidades, mais de 20 mil unidades disponíveis para venda. Tá aí, 15,30%. Agora eu quero saber de você, na sua corretora, no seu banco, você está encontrando oportunidade de CDB prefixado com uma taxa melhor do que essa? Eu quero que você escreva aí nos comentários qual é o banco emissor e a taxa que você obteve, para nós podermos compartilhar essas informações aqui no canal. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui a nós divulgarmos essas informações da renda fixa para os investidores. Agora vamos falar das oportunidades de CDBs indexados ao IPCA. E olha, por falar em IPCA, eu gravei um vídeo ontem detalhando o IPCA 2035, desde a sua origem, desde o ano de 2010 até 2022. São 12 anos de análise. A melhor taxa, o melhor preço, como fazer marcação a mercado. O vídeo está aqui no alto e acho que você vai gostar. Vamos lá. CDBs indexados ao IPCA. Nós temos aí então a melhor oportunidade, o CDB do Banco Fibra para 2023 com o IPCA mais 7,15%. Veja que essa daí é a terceira opção. Tínhamos outras opções, mas as quantidades eram pequenas. Vai que você dá sorte e encontra uma opção dessa, pagando 9%, 9,04%. Veja que são taxas bem interessantes, mas como a quantidade é muito pequena, eu não chamo atenção a elas porque você não vai conseguir provavelmente encontrar. Baseie-se nessa taxa de 7,15% para daqui a 1 ano. Lembrando, essa daí é a taxa fixa. Você vai ganhar 7,15% e mais a inflação de 1 ano. De quando? Da data de hoje até a data de vencimento, 24 de agosto de 2023. Para daqui a 2 anos, o comparativo aí é com o Tesouro IPCA 2024. Ele não está disponível para compra. Esse título saiu esse ano, em fevereiro de 2022, mas as taxas ainda estão disponíveis. Então, se você fosse comprar, a taxa líquida, já descontando a taxa B3, seria 6,27%. E o melhor CDB que nós estamos verificando aí está pagando entre 8% e 8,20%. Veja que a diferença é muito boa, é muito interessante para daqui a 2 anos, quando nós estamos falando aí em termos de taxa. Mas nunca deixe de analisar sempre mesmo, as informações do Banco Data, que aliás vão ser atualizadas na próxima semana, e eu vou trazer um resumo de pelo menos 10 principais instituições financeiras para você saber como está a saúde financeira delas. Então tá aí a diferença para você daqui a 2 anos. Para daqui a 3 anos, a melhor oferta é do Banco BMG, com uma taxa aí de 8,10%. Assim como teríamos outro aí do Agibank com essa mesma taxa. Vencimento para daqui a 3 anos, agosto de 2025. E para finalizar, os CDBs indexados ao IPCA, eu trago também aqui para daqui a 4 anos. E você repara que a taxa caiu. Vou voltar aqui para você verificar 1 a 1. Nesse aqui, 7,15, era 2023. Repara que para 2024 a taxa melhorou bastante. Interessante ver que para 2025 ela caiu, mas não caiu muito. Mas para 2026 a taxa caiu bastante. Expectativa do mercado, então, de pagar uma taxa pequena, porque a inflação já estaria bem controlada aí nesse período. E a taxa melhor que eu encontrei aí, tá aí na sua tela. Foi essa taxa aí de 7,80% aí para 2026.
Veja então que as taxas, somando a inflação, se você pegar uma inflação aí de aproximadamente 6% ao ano, que é a média histórica do Brasil, você estaria ganhando pouco mais de 14% pegando esses valores. Agora é só você comparar com o pré-fixado. Mas para te ajudar, eu trago sempre uma informação detalhada e um resumo final aqui para você. Vamos lá. Vamos falar agora das melhores LCIs e LCAs. O que eu reparei em relação à semana passada, principalmente de LCIs e LCAs, foi: tivemos uma escassez da oferta desse tipo de produto. E segundo, não só a escassez, mas as taxas também deram uma piorada. Então repara aí, a melhor taxa que eu encontrei agora foi essa aí do Banco Bocom, com vencimento para daqui a um ano a 12,40%. Qual é a vantagem da LCI e da LCA? É que você não tem imposto de renda. Então essa rentabilidade líquida é também a rentabilidade bruta, porque é a mesma coisa. E veja aí, aquela LCA do Sicredi continua aí, novembro de 2029, 12,20%, teve uma leve piora em relação a isso. Para finalizar agora, eu quero trazer aqui o resumo, um comparativo em relação a cada uma dessas taxas, que está aí na sua tela já para você saber. Vamos lá. A melhor oferta dessa semana, em termos de taxa de CDB prefixado, foi do Banco BMG, com 15,30%. Veja que essa oferta foi melhor do que a oferta da semana passada, que era de 15%. Mas isso quando nós comparamos em relação somente à taxa, porque em termos de prazo, aí não, nós já não encontramos esse prazo de 2026 com essa taxa de 15%. Relembrando, por que isso? As taxas mais longas estão ficando mais baixas porque o mercado entende que a inflação já vai estar controlada nesse período aí mais de médio prazo. Muito bem. Esse CDB com uma taxa de 15,30% daria uma rentabilidade líquida de 12,63%. Por que 12,63%? Basta você multiplicar aí pela tarifa então aí do imposto de renda, 0,825. E aí você vai chegar nesse valor. Isso daria para você aí aproximadamente 27% de rentabilidade em 2 anos. Sendo que a inflação que eu utilizei para esse cálculo é uma inflação de 6%, ou seja, em 2 anos daria 12,36% raiz de inflação. Eles te protegeria da inflação e traria uma boa rentabilidade para você que tem visão. Se você quer mesmo se proteger da inflação, aí a melhor oportunidade foi do CDB do Banco BMG, que manteve aí a taxa de 8% da semana passada. E aí você teria uma rentabilidade de 12,30%, 12,31%. Repara que o cálculo que eu fiz aqui foi com a inflação de 6%. E aí eu quero te mostrar aqui uma informação muito importante, que é o conceito aqui de inflação implícita. Eu adotei esses dois títulos, 2024, para poder compará-los. Se você pegar, por exemplo, a rentabilidade desse pré-fixado de 15% e transformar ele para decimal, 1,1530, e dividir então pela taxa então do Banco BMG para o IPCA, que é 1,08%, você vai chegar aí, ó, 6,75%. Essa daí é a nossa inflação estimada com base nesses títulos, 6,75%. Ou seja, o mercado está esperando essa taxa de inflação média ao ano até 2024. Veja que é um pouco acima da média que eu venho trazendo para vocês de 6%. Mas isso aqui é só para você ter uma noção. Ou seja, se você tiver uma oportunidade aí acima desse valor, ou seja, se você projeta que a inflação vai estar acima, o CDB vinculado ao IPCA é melhor. Agora, se você entende realmente que ela vai ficar abaixo, como o Copom já está projetando, o pré-fixado é mais interessante para você. E para finalizar, nós tivemos aí como melhor oferta uma LCA do Banco Bocom, que nós temos aí uma oportunidade de compra de 12,20. Essa não foi a melhor oportunidade. Eu só trouxe esse valor para comparar com o valor do mesmo vencimento que nós tínhamos na semana passada, que era a LCA do Sicredi. Veja que nesse caso a taxa caiu de 12,55% para 12,20% nessa semana. Para finalizar aqui para você, você verificou então que as taxas do pré-fixado acabaram até subindo, mas subindo no curtíssimo prazo, nesse prazo aí de 2 anos que a preocupação do mercado ainda está alta. Quando nós olhamos prazos um pouco maiores, as taxas caíram. Essa que é a verdade para os pré-fixados.
Com relação a CDBs vinculados ao IPCA, a nossa inflação, pode ser que você encontre aí aquelas taxas maravilhosas acima de 8%. Como eu mostrei nessa semana, algumas aí esporádicas de 9%. Eu cheguei a ver até de 10%, mas é aquela taxa que piscou o olho, ela já sumiu. Mas fica aí a dica para você ficar de olho. Em relação às LCIs e LCAs, elas caíram bastante no levantamento que eu fiz dessa semana em relação à semana passada. E você? Quais taxas você está aí esperando e quais você está comprando? Escreva aí que eu quero poder te ajudar. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho. Eu ainda acho que podemos ter taxas melhores no médio prazo. Um abraço e até o próximo vídeo.